Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 10 mandamentos de saúde que você deve repetir todos os dias da sua vida. A gente vai dividir esse vídeo, esse podcast em duas partes, então eu vou falar com você dos 5 primeiros mandamentos e a gente vai continuar depois no próximo podcast, no próximo vídeo. Bacana? Então vamos lá. Eu quero falar com você sobre isso porque saúde não se trata apenas de saúde física, né? A gente fala até num treinamento nosso chamado Método Hércules, das 5 riquezas da prosperidade, que é a física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. É o pentagrama do destino que basicamente narra toda a nossa vida. Então saúde é muito mais complexo do que, por exemplo, até a ciência materialista de hoje possa descrever. Por isso que quando eu falar sobre os mandamentos, perceba que não se trata apenas do corpo físico, mas se trata também da sua mente e do seu espírito, tá? Então, o primeiro mandamento que eu quero falar com você é: viva apaixonadamente. O que é você viver com paixão na sua vida? Imagina que em algum momento da tua vida alguém falou pra você: olha, você não é tão bom assim. Olha, faz assim do que assado. Por que você não faz desse jeito? Por que você pensa assim? Para de ser desse jeito. Para de fazer isso. Não, não, não. Né? Você começou a ser programado, ao invés de ser você, a ser uma pessoa que não é você. Quer você admita isso, quer você aceite dessa maneira que está. O grande lance de tudo é que nós somos programados todos os dias. E somos programados por vários sistemas de crenças que nós narramos aqui dentro da Alquimia da Mente, até mesmo os nossos cursos de treinamentos avançados. Se tratam de sistemas de crenças familiar, educacional, político-partidário, econômico, social, minorias, né, que são grupos, né, que estão sendo criados até para dividir cada vez mais a humanidade, sempre foi assim. Né? Outros grupos que na verdade você possa fazer parte, religiosos e assim por diante, né? Filosóficos. O grande lance é, quando você não se abre para entender o todo, você sempre vai ter uma mente limitada. E se você tem uma mente limitada, você está sendo programado para vivenciar só aquilo, é o que nós chamamos de psicologia do culto, né? Tem até o Steve Hassan que fala muito disso. E quando você começa a pensar nesse, com uma sua cabeça, começa a ver, caramba, peraí, eu não sou assim, alguém me fez pensar assim. E isso faz com que você desperte esse fogo, né? Dentro da alquimia a gente fala o conceito do fogo, que tem a ver com o seu coração. A essência está no coração, né? Não existe, a inteligência artificial não é a evolução da própria humanidade, mas sim a coerência, né, com o seu cérebro, coração e sistema digestivo, os 3 cérebros unificados. E quando você cada vez mais vivencia isso, né? Apaixonadamente você vive a sua vida. Quantas pessoas vivem a vida apaixonadamente? Poucas, não é verdade? Porque estão sempre reclamando, ou mesmo estão procrastinando as ideias, procrastinando os sonhos, fazendo coisas que na verdade não agregam, que você não está feliz em fazer, repetindo padrões que você sabe que não faz parte do seu comportamento. E isso é um grande mandamento para você, porque a partir do momento que você vive apaixonadamente, caramba, ninguém pode te segurar. Né? As pessoas às vezes ficam com inveja de você porque você faz as coisas do seu jeito, ao invés de ficar seguindo a manada que sempre está fazendo a mesma coisa, né? Segundo mandamento que eu quero falar de saúde para você tem a ver com cerque-se de pessoas positivas. As pessoas positivas também vão ter, por exemplo, momentos negativos, como qualquer tipo de situação, né? A gente aqui não quer falar do mundo Disney, entre aspas, porque não existe o um mundo perfeito, não existe um mundo que, na verdade, nada acontece de ruim, né? O universo não é dessa maneira. A polaridade, né, as polaridades, elas sempre narram essa perspectiva, até mesmo nas leis herméticas, esotéricas, alquímicas. O ponto principal de você entender isso é que pessoas positivas, elas têm mais pensamentos positivos, mais emoções positivas, consequentemente, mais atitudes positivas. E isso, na verdade, reprograma você para entender que, caramba, peraí, não é que o mundo não é positivo, é na verdade me fizeram acreditar que na verdade não era. E aí, no caso, isso é um mandamento de saúde. Você começa a mudar a sua saúde mental, saúde emocional, saúde psicológica, saúde filosófica, todos os aspectos. Né? E isso faz com que você force mesmo a transformar tudo aquilo que está ao seu redor. Desde a parte pessoal, por exemplo, você pensa em relação à profissão, o financeiro, com seus filhos, a pessoa amada, tudo vai mudar. Tudo meio que força você a entender, caramba, peraí, eu tô com as pessoas erradas. Eu talvez seja a pessoa mais inteligente do meu grupo, a pessoa que mais tem dinheiro, que mais viajou do grupo, então eu tô com um lugar errado. Você tem que procurar pessoas que tenham e saibam e que viajam mais que você, porque aí no caso você sempre tem a aprender, entendeu? Isso faz com que você saia da sua zona de conforto, porque é muito conveniente
você ser a pessoa mais inteligente do grupo, né? Porque você sempre vai poder falar dessa perspectiva assim, eu sou o maioral. Só que não é nessa perspectiva, porque senão você não vai aprender mais, tá? Terceiro mandamento de saúde que você deve repetir todos os dias é: pratique o gerenciamento do estresse, né? Até num dos nossos livros, né, que está publicado, você pode procurar na Amazon, Diego Mangabeira, a gente fala muito dessa análise, né, como a análise matemática da curva normal em relação ao estresse. Pouco estresse, na verdade, tende as pessoas a terem, por exemplo, casos de depressão, tristeza, né, uma frequência vibracional mais baixa. Muito estresse tende o quê? A gerar uma ansiedade, um excesso de futuro, né? No caso, no oposto seria um excesso de passado. E aí, no caso, você o quê? Vai precisar, às vezes, tomar remédio, às vezes um medicamento, neurotransmissor, hormônio e assim por diante. Quando você gerencia o estresse, você procura essa parte da curva normal, 80%, né, dessa curva matemática. Se você foi para a escola, você vai lembrar dessa curva normal. Se não, é basicamente uma curva normal, né, chama curva normal, inclusive. Que basicamente a maior massa, né, maior volume dessa, entre aspas, né, a maior área, é melhor usar a palavra área, a maior área dessa curva, que basicamente narra o equilíbrio, o balanceamento do estresse. E o estresse, na verdade, a gente tem dentro do nosso corpo o hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando a gente gerencia isso, administra de uma maneira correta, a gente não vai fazer nem a menos nem a mais. Com certeza vão ter casos que vão te forçar, né? Às vezes você vai estar desanimado, desmotivado num dia, ou mesmo numa situação, ou mesmo muito estressado porque você precisa entregar o target, o prazo é amanhã. Mas na maioria das vezes você tem como controlar isso. Eu falo isso porque muitas pessoas, na verdade, acham que o equilíbrio sempre vai ser mantido. Não é assim que funciona o universo. Caos e ordem andam juntos, né, na mesma moeda. Positivo e negativo andam na mesma moeda. O grande lance é você vai gerenciar isso melhor. E quando você gerencia, a sua reação é mais diferente, é diferente. Por exemplo, se acontece alguma coisa que você não imaginava, você reage com muito mais paciência, inteligência, cognição. Você usa o seu neocórtex, né, você usa a neuroplasticidade para tomar melhores decisões, ao invés de ser uma pessoa reativa, instintiva, sabe? Sobrevivência. E isso faz com que você gerencie mais e aí repita esses padrões cada vez mais depois de ter recebido esse tipo de conhecimento. O quarto mandamento é: arranje tempo para relaxar e brincar, né? E não é apenas esse verbo brincar, né? Quando a gente é adulto, a gente é muito chato, não é verdade? Porque a gente nem usa esse verbo mais. E brincar tem a ver com você divertir-se com o processo, né? Eu não sei o que você faz, a profissão mesmo, todos os dias, qual que é a sua rotina diária, seus rituais diários, rituais até mesmo espirituais que você possa ter, emocionais, né? O que você faz todos os dias, até mesmo o que você come de manhã, à noite no jantar. Mas uma coisa a gente sabe que é em comum, meu e seu, que é basicamente você tem que ter prazer em fazer o que você faz, alegria que você faz. Frequências vibracionais altas. Se você não está brincando, não está se divertindo com o processo, não está relaxando também, o seu corpo ele vai dar sinais. Ele vai tentar, por exemplo, relaxar você à força. Às vezes, muitas vezes, desligando, né? Por isso não é à toa que às vezes tem taquicardia, né? Às vezes, por exemplo, você vai sentir tanto sono, tão cansado, que você não vai nem poder dirigir seu carro, né? Tem uma série de fatores que são condicionados a isso. A sua mente, vamos pensar, o seu cérebro, ele não vai conseguir processar tantas as informações, você vai ficar lenta, vai ficar lento. Então, assim, arranje tempo para fazer isso, entendeu? Se você não fizer isso, alguém vai fazer isso por você e você não vai ficar feliz com as consequências disso. Viva a sua agenda, não viva a agenda dos outros. Quinto mandamento é: esteja aberto aos pontos de vista e opiniões de outras pessoas. Isso é óbvio, né? Mas às vezes você não faz. E aqui não se trata, por exemplo, de você aceitar o outro, né? O que a outra pessoa tá falando. A gente sempre tem um mantra aqui dentro da Alquimia da Mente: eu respeito, mas eu não concordo. Então você se abre a escutar, mas você não concorda. E tudo bem com isso. Agora, se a outrem, na verdade, quer te converter, nessa palavra que muitos utilizam, você precisa se converter a isso, que pode ser um sistema religioso, doutrina, culto, ou mesmo um sistema político partidário, a um sistema de grupo de minoria, grupo social, grupo religioso. Cuidado, porque aquilo não é para você se libertar, mas é para te aprisionar, para te programar a uma única verdade, que é com V minúsculo, né? Não é o arquétipo do Platão, que é a verdade com V maiúsculo, que tem a ver com a lei natural. A lei natural, na verdade, ela é atemporal, ou seja, nas antigas civilizações era utilizado para gerar energia limpa, por exemplo, para que nós nos conectemos sempre ao Criador, ao universo, a tudo que, na verdade, coexiste em outras realidades ou dimensões. A partir do momento que você foge disso, você
foge da sua essência. E fugindo da sua essência não vai ser você. Você pode até viver sua vida do jeito que você acha que é melhor desse jeito, mas vai chegar uma hora que, na verdade, você vai se arrepender, porque as coisas não vão sair do jeito que você gostaria. Por isso que esteja aberto, né? Ouça outros aspectos, mas também seu ouvido não é pinico. Né? Tenha parcimônia, entendeu? Porque tem gente que, na verdade, abusa e às vezes fica falando que é uma crítica construtiva. Cuidado com crítica construtiva, porque não existe crítica construtiva, né? Às vezes a pessoa, na verdade, ela não gosta de você e tá falando aquilo porque quer te detonar, tá bom? Então, assim, não se machuque também com o processo, mas saiba que se a pessoa também tem a mesma vibe de querer crescer que nem você, com certeza as coisas tendem a dar mais certo, tá? E para te ajudar com tudo isso, a gente tem um treinamento avançado para te ajudar. É só clicar no primeiro link, né, da descrição aqui, só no podcast ou no vídeo você vai ter essa condição. Então, clica no primeiro link da descrição para você saber mais sobre esse treinamento e também para entender como que isso pode te ajudar em relação à sua saúde como um todo. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts aqui da Alquimia da Mente. Um abraço.